Olá pessoal, então dando aí continuidade, né, ao nosso estudo aí das derivadas, né, das equações diferenciais, porque equações diferenciais são equações que possuem derivadas, né? Então nós estamos aí relembrando aí alguns conceitos e definições das derivadas, né? E ficou faltando então nós falarmos aí sobre as derivadas direcionais, né? Não que elas sejam assim, exatamente importantes nas equações diferenciais, né? Mas para completude nós vamos aí definir então essas derivadas direcionais, né? Vou acessar aqui o meu quadro negro, né? Que é da última aula. Então nós vimos aí as derivadas ordinárias, né? Que são relativas às funções de uma única variável, e as derivadas parciais, né? Que são relativas aí às derivadas, né, de funções, né, com várias variáveis, né? Então, ainda temos agora, que nós vamos trabalhar, seria aí a derivada, né, direcional, tá certo? Então, nós vemos aqui num gráficozinho, por exemplo, né, esse pequeno gráficos aqui, tá certo? Aqui seria, então, o eixo X, vamos colocar aqui, né, como sendo o eixo Y, né, vou mudar a cor aqui para branco, né, então aqui seria o eixo Y, né, esse aqui seria a minha função, vou chamar esse aqui de F, né, e aqui nós temos, então, né, o eixo dos X, e aqui uma superfície, né, no caso seria aí uma superfície, né, F, né, em função aí de x, y, né? Uma função aí de duas variáveis, uma superfície genérica qualquer, né? Então, o que nós estudamos aí na nossa última, né? Na nossa última aula foi assim, a variação, tá certo? Foi a variação aí na direção, por exemplo, aqui do eixo x aqui, né? Vou colocar mais alto aqui, então seria aqui a variação da minha função aqui na direção aqui do eixo x, né? E aí nós teríamos então o que? A derivada de f em relação a x, né? E a variação da minha função, tá certo? Na direção aí né? do eixo, né? Do eixo dos y, né? Nós teríamos então a derivada de f em relação a y, né? Então nós definimos aí tudo certinho, então. Mas vamos supor que eu quero estudar aqui a derivada, né, da minha função f, né, na direção, sei lá, de um vetor v aqui, vou chamar aqui um vetorzinho v aqui, né, seria aí então, como que varia a minha função, né, quando eu estou caminhando na direção desse vetor aqui, tá certo? Então, teria aqui em cima, aqui na superfície, né, à medida que eu caminho aqui no domínio x, y, né, na direção do vetorzinho v, né, qual é a variação da minha função, né? Então, nós podemos definir isso aí, né? Isso aí também, ok? É claro que não é obrigatório, mas seria interessante em trabalhar com esse vetor como sendo assim, um vetor unitário, né? Então, vamos definir aqui o nosso vetorzinho v, né? Como sendo aqui um vetor, tá certo? Unitário. Vetor unitário, isso, né? Como é que a gente define um vetor unitário, né? O vetor unitário vzinho, né, poderia ser, por exemplo, um vetor vzão dividido aí pelo módulo, né? Pelo módulo do vetor v, né? Dividido aí pelo módulo, então ter o vetor unitário. Por exemplo, vamos supor que vzão, né, seja um vetor do tipo, né, sei lá, com coordenadas 2, 3, tá certo? Qual que seria o módulo aqui do vetor v, né? O módulo do vetor v seria, então, portanto, a raiz quadrada, né, de 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, né? O que daria aqui 4, né? 4 e 9 daria 13, né? Então, seria aqui a raiz de 13, seria aí o módulo do meu vetor. Então, o vetor vzinho, no caso, né? Seria aí, portanto, o vetor vzão dividido aí pelo o seu módulo, né? Daria, portanto, tá certo? 2 sobre raiz de 13, né? Melhor que deixa eu melhorar aqui essa vírgula aqui, colocar aqui, né? E 3 dividido aqui pela raiz de 13, né? Então, esse agora é um vetor unitário, né? Então,
nós podemos trabalhar aí, né, que o que nós queremos é a direção, né, somente a direção. Então, de praxe, é padrão a gente usar aí um vetor unitário. Então, dado um vetor qualquer, calcular o vetor unitário é bastante, né, bastante simples, não tem assim maiores dificuldades, tá certo? Então, o que nós queremos é isso, né, esse vetorzinho aqui, né, nós queremos calcular aqui, e esse ponto aqui, né, vai ser um ponto, eu posso aqui dar um, né, dar um nome aqui, vamos supor aqui que esse aqui seja o ponto, sei lá, né, vamos colocar aqui, né, 1, 2, 3, né, e aqui seria 1, 2, 3, 4. Então aqui seria o ponto, né, o ponto x3, né, x igual a 3 e y igual a 4. Perfeito, aí tá, né, tá essa direção aqui, né. E esse aqui é o meu vetorzinho, né, que poderia ser um vetorzinho aqui, né, eu só transladeio de lá para cá, né. Então tá, beleza. Como é que a gente vai definir? A gente precisa de uma notação aí, né. A gente precisa de uma notação. Por exemplo, eu vou definir uma notação assim, a derivada de f, né, na direção do vetor v, né. É uma notação um pouco estranha, né, mas vai servir aqui aos nossos propósitos, tá certo? Então seria a derivada de f na direção aqui do vetor v, né? Como é que vai ser isso aqui? Ó? É a mesma coisa, né, pessoal? Vai ser uma variação infinitesimal na direção do vetor vzinho, né? Então seria né, limite, né, tá certo? O limite da função f. Vamos chamar o ponto aqui, vamos dar um nome para esse ponto, vamos chamar aqui desse ponto A, né, que é um vetor também, né? Então seria aí, né, a f de A mais um pequeno deslocamento, né, dado aqui por H, na direção do vetorzinho unitário, né, V menos, né, f de A, tá certo? Dividido pelo, né, o H, que vai dar aí um incrementozinho, né, para o nosso vetor, tá certo? Então, o Hzinho, né, quando o H tende a zero. Então, a definição, ela segue o mesmo padrão que nós já vimos, né? A ideia aí da reta secante, e à medida que eu vou diminuindo, né, o intervalo, o tamanho, né, na direção, eu vou aproximando aí da reta tangente ao plano naquele ponto, tá certo? Pois bem, então, né, só que eu vou chamar esse vetorzinho aqui, esse vetor A, né, de uma forma genérica, né, sei lá, eu acho que melhor eu colocar aqui, eu vou mudar isso aqui, em vez de chamar isso aqui de A, né, eu vou chamá-lo aqui, sei lá, de vetorzinho B, né, e o vetor A, né, que eu vou colocar aqui como genérico, vai ser o meu XY, tá certo? Vai ser o meu XY, né, e o vetor V, né, o vetor Vzinho aqui, no caso, tá certo? Vai ser assim, vai ter coordenadas V1, coordenadas V2, né? Vai ser uma coisa desse jeito aqui, tá certo? É um vetorzinho com coordenadas V1, coordenadas V2, né? Desse jeito. Ok, perfeito então. Então aqui nós podemos continuar, né? Então vai ser, olha, derivada de f, ou seja, a variação da função f na direção do vetor V, né? Vai ser igual, né, o limite, né, quando esse hzinho tender a zero, tá certo? Do f, então no lugar do vetor A, eu vou colocar aqui as coordenadas, né? Talvez fosse melhor eu colocar assim, né? Coordenadas x, y, né, mais o h, coordenadas do vetor, que seriam as coordenadas, né, v1 e v2, né? V1 e v2, tá certo? Menos, né, o f do vetor A, que seria o xy, né, xy aí, tá certo? Tudo isso aqui, né, tudo isso aqui dividido aí por, né, h, fazendo h tender a zero, né, fazendo h aí tender a zero. Pois bem, então, né, nós vamos ter aqui, olha, aqui eu tenho uma soma, esse h ele pode entrar aqui para dentro aqui do parênteses, né, e vai ter HV1, HV2, né? Eu vou fazer aqui por etapa, né? Para ficar assim mais didático, né? Então,
vai ser o limite, né? O limite quando h tende a zero, né? É o f, tá certo? E aí eu vou fazer aqui em duas etapas, x, y, né? Mais, vou multiplicar o h aqui pelas coordenadas do vetor v, né? Então vai ser v1, né? hv1, hv2, tá certo? Menos o f de x, y, né? Tudo isso aqui, né? Tudo isso aqui dividido aí por, né? Por h, tá certo? E aí a gente vai fazer o h tender a zero, né? Perfeito. Então, agora eu posso somar esses dois, né? Esses dois vetores aqui dentro, né? O xy com o hv1 mais o hv2, né? Pelas regras aí que nós já conhecemos tão bem aí da soma de vetores, né? Então, a derivada de f na direção do vetor unitário vzinho vai ser limite, né? Com h tendendo a zero, tá certo? F, né? Agora eu vou colocar assim, quer ver? Não, talvez seja melhor ainda. Não dá para colocar aqui direto, né? Eu não preciso mais do colchete. X, né? Coordenado com coordenada. Né? A gente soma aqui coordenada com coordenada, né? Primeira coordenada com a primeira coordenada, segunda coordenada com a segunda coordenada. Então vai ser aqui x mais hv1, né? Y mais, né? Y mais hv2, tá certo? Menos, né? F de x, y, né? Tudo isso aqui agora, né? Dividido aí por hzinho, e a gente faz o h tender a zero. Perfeito, muito bem. Então, o que nós temos aqui agora é um pequeno incremento, né? Na direção aí do x e um pequeno incremento, né? Na direção aí do y, né? Do eixo y, ok? Como esse incremento ele é pequeno, né, eu posso expandir esse aqui numa série de potência, né, numa série de Taylor, né? E é exatamente isso que nós vamos fazer. Então eu vou mudar aqui a cor, né, para chamar um pouco mais a atenção aqui. Então vai ser a derivada de f, né, em relação aqui ao vetor unitário v, vai ser o limite, tá certo? De h, quando h tende a zero, né? E eu vou fazer essa expansão. Como é que eu vou fazer essa expansão? Então, essa expansão aqui em série de potência, né? Que vocês já viram aí no cálculo 1, no cálculo 2, eu acho, por aí. Mas, né, então, seria o valor da função no ponto x, y, né? Mais derivada de f em relação a x, que nós já estudamos aí na segunda aula, né? Vezes o pequeno incremento aqui, né? V1 mais, V, né? V1 mais derivada de f, né, em relação a y, h, v2, tá certo? Né? Mais termos, né, de ordem, de segunda ordem acima, né? Seria o quadrado e tal, que eu não vou me preocupar agora com esses termos aí, né? Até poderia colocar, não há problema nenhum, mas não precisa, né? Menos, tá certo? Esse valor aqui, f de x, y, ok? Então, todo esse aqui, né, dividido aí pelo nosso hzinho, né? H aqui não está muito legal, deixa eu melhorar ele, tá bom. Então, dividido aí pelo nosso hzinho, né? Perfeito. Agora, pessoal, o que nós vemos? Nós temos esse aqui positivo, né? Temos esse aqui negativo, então nós podemos, né? Nós podemos aqui cancelar isso aqui, aí isso com isso aqui, né? Podemos cancelar esses dois aí. E vai sobrar exatamente isso aqui, né? Então, o que sobrou? Sobrou, né? Isso aqui. Então, vai ser, olha, a derivada de f, né? A variação de f na direção do vetor vzinho vai ser igual ao limite, né, de h tendendo a zero, né? Derivada de f em relação a x, né? H, coordenada 1 do vetor vzinho, mais derivada de f em relação a y, de h, v2, tá certo? Dividido por, né? Dividido por h. Ok, perfeito, então, né? Então, nós estamos aí bem adiantados no nosso processo aí de obtenção de uma fórmula para o cálculo da derivada, né? Derivada direcional, tá certo? Então, o limite, tá certo? Eu vou fatorar esse hzinho aqui, né? Para ficar aí mais fácil.
de entender, né? Limite de H, aí o resto aqui eu vou deixar como estava antes, né? Então, fatorando isso aqui vai ser a derivada de f em relação a x, né? Vezes v1, que é a coordenada, né? A primeira coordenada do meu vetor vzinho, né? Mais derivada de f em relação a y, né? V2, né? Tudo isso aqui, tá certo? Tudo isso aqui dividido aí por, né? Eu vou colocar com a mesma cor ali só para chamar a atenção, né? Quando o Hzinho, né, tende a zero, tá certo? Quando o Hzinho tende a zero, né? Perfeito. O que nós temos agora, né? Nós temos, né? Isso aqui que posso aqui cancelar esse H com esse H, né? E o que vai sobrar, né? Bom, aqui agora eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para o lado de cá, né, que acabou o espaço aqui do nosso quadro, né? Vou subir aqui, ok? Subindo aqui, né? Começar aqui nesse lado aqui do nosso quadro, né? Então, o que nós tínhamos? Nós tínhamos o seguinte, né? Que a derivada de f, né, na direção aí do vetorzinho v era igual ao limite, né? Estou copiando aqui de novo, né? Quando h tende a zero, tá certo? De derivada de f em relação a x, né? Vezes a coordenada v1 do meu vetorzinho unitário, né? Mais derivada de f, né? Na direção de y vezes o v2, né? Vamos colocar aqui entre parênteses aqui para, né, não ter confusão, tá certo? Só que, né, o limite disso aqui, quando h tende a zero, vai dar isso aqui mesmo. Por quê? Porque isso aqui não depende de h, né? Então esse limite aqui vai ser simplesmente, né? Eu vou colocar aqui com outra cor para chamar a atenção, né? Vai dar simplesmente a derivada de f em relação a x vezes v1, né? Mais, tá certo? Derivada de f em relação a y vezes, né? Vezes o v2, tá certo? Ou seja, né? A derivada de f em relação ao vetor unitário v, naquela direção lá, né? Derivada de f em relação a x vezes o vetor, a coordenada v1 do vetor, né? Mais a derivada de f em relação a y vezes, né, a segunda coordenada do meu vetor unitário v1, né? Observando isso aqui, né, dá para a gente escrever isso aqui nesse formato aqui, olha, como um produto interno, né? Ou seja, dá para escrever isso aqui, tá certo? Desse jeito aqui, olha, né? Derivada de f em relação a x, derivada de f em relação a y, né? Vezes v1, tá certo? Vezes v2, né? Olha, por quê? Porque o produto interno, né? O produto ponto, né? Alguns chamam de produto ponto, outros chamam de produto interno, tal, né? Isso aqui é o que? É o produto, né, de dois vetores, né, onde eu multiplico a primeira coordenada de um vetor vezes a primeira coordenada do outro vetor, a segunda coordenada de um vetor vezes a segunda coordenada do outro vetor, né? Então, se eu fizer essa produto aqui, eu retorno aqui para essa parte aqui, né? Agora, vamos dar uma olhada aqui nessa estrutura aqui, né? Eu posso definir, tá certo? Eu posso definir aqui, né, um operador, tá certo? Eu vou chamar de... eu não vou usar essa cor, não. Essa cor está muito... vou usar essa cor aqui. Definir aí um operador, né? Esse operador aqui, esse del, né? Essa letra grega aí, del. Esse operador aqui, ele vai ser, vamos definir ele como sendo assim, certo? dROM x, né? dROM y, tá certo? De tal modo que, quando eu aplico o operador del, né? Veja que se parece um vetor, mas não é vetor, viu, pessoal? Esse é operador, né? Operador não é vetor, embora, né, algumas pessoas denotam isso aqui como sendo um vetor, né? Mas, no meu ponto de vista, eu acho que essa notação não está correta e eu não vou denotar isso aqui como vetor, tá bom? Então, quando eu aplico esse vetor aqui numa função f, o que vai acontecer? Vai ser dROM x, né? dROM y, tá certo?
vezes a função f, né? Agora, é só multiplicar o f aqui dentro, né? Nós vamos ter, então, d-rom f, d-rom x, tá certo? d-rom f, d-rom y, né? Que é exatamente, que é exatamente essa estrutura aqui. Então, isso aqui, olha, eu posso denotar isso aqui, né? Como, tá certo? Como o del f, né? Que a gente dá um nome para esse negócio. Vamos chamar isso aqui de gradiente, né? Vamos chamar isso aqui de gradiente. A gente vai estudar isso aí no futuro, né? Gradiente, né? Vamos chamar isso aqui de gradiente, tá certo? Que esse vetor aqui tem propriedades especiais e é extremamente importante em física, viu, pessoal? Esse vetor gradiente aqui, né? Principalmente aí no eletromagnetismo e tal, né? Muito, muito, muito importante, né? E esse aqui, o que é isso aqui? Esse aqui, né? Esse aqui nada mais é do que o nosso, né? O nosso vetorzinho V, tá certo? O nosso vetorzinho V, né? Nosso vetor unitário V. Olha, com essa definição, então, tá certo? Nós, né? Temos o seguinte, né? Derivada de f, né? Da função f na direção do vetor Vzinho, né? Pode ser escrito, então, né, como sendo o gradiente da função f escalar, né, produto escalar, com o vetor unitário v, né. Se nós estiver, né, lembrando lá que nós definimos o vetor unitário vzinho como sendo o vetor v dividido pelo módulo do vetor v, né, eu poderia, então, fazer assim, ó, né, estender essa notação aqui, tá certo? Estender essa notação, f vezes, né, produto escalar disso aqui, né? Poderia ser desse jeito aqui, mas é melhor talvez a gente colocar isso aqui nesse formato mesmo, né? Então esse aqui seria a nossa derivada direcional, né, na direção aí do vetor, né, vzinho, né? Vamos ver aqui um exemplo, tá certo? Vamos ver aqui um exemplo, né? Exemplo de aplicação disso aqui, né? Vamos supor que o meu vetorzinho unitário seja, né? Tenha coordenadas aí 2 e 3, tá certo? Né? E vamos supor então que a minha função f, tá certo? A minha função f, né? Seja uma função aí de f de x, y, né? E seja aí sei lá, alguma coisa do tipo, né, x ao quadrado y, né, uma superfície aí, curva e tal, né, e aí, né, eu quero achar a variação dessa função na direção do vetorzinho 2, 3, né, no vetorzinho aí 2, 3, na direção desse vetor aí, tá certo? Então, como é que eu vou achar então né, essa derivada? Então a derivada de f em relação a esse vetorzinho v aqui, né, vai ser, como nós falamos, né, o gradiente de f, tá certo, vezes, né, o vetorzinho. Veja que esse vetor aqui, pessoal, talvez seja melhor até eu colocar naquela outra notação, porque esse vetor aqui ele não é unitário, né, esse vetor aqui ele não é unitário, tá certo? Então eu vou fazer assim um vetorzão v, que é 2, 3, né, e aí eu poder, tô tranquilo agora, né? Então dá para nós fazermos aqui. Então, achar a variação dessa função na direção desse vetor aqui, tá certo? Veja que esse vetor está no domínio, viu, pessoal? Está embaixo, está no plano xy, né? Mas eu quero achar a variação da minha função, que é um gráfico, né? Que está em 3 dimensões, né? Então, quanto que vai dar isso aqui, né? Olha, o gradiente de f, né? Então tem que calcular aqui, tem que calcular o gradiente de f, né? Vamos calcular o gradiente de f separado aqui, tá certo? O gradiente de f. Então, o gradiente de f aqui, né, vai ser igual. Quem é o gradiente? O gradiente é del x, né, d-rom, né, d-rom y, vezes a função, né, a função f, tá certo? Eu vou colocar assim a função f, né? Mas quem é a minha função f? A função f é essa aqui, né? Então, aqui vai ser ó, del x, né, de quem? Vou colocar assim, ó, x ao quadrado, y, entre parênteses, né,
del y, né? De quem? De x ao quadrado y, né? Fecha tudo aqui. Então, quanto que dá a derivada parcial, né? Já vimos aí no anterior, quanto dá a derivada parcial, então, de x ao quadrado vezes y em relação a x, né? Então, quando eu estou derivando em relação a x, o y, eu posso considerá-lo constante, né? Foi isso que nós aprendemos. Então, derivar isso aqui em relação a x vai dar 2xy, né? Então, isso aqui, tá certo? Vai ser 2, né? Esse 2 não está muito legal, né? 2xy, né? E a derivada disso aqui em relação a y, tá certo? Então o x é considerado constante. Isso significa o quê? Significa que derivar isso aqui em relação a y vai dar simplesmente x ao quadrado, né? Olha, então esse é o gradiente, né? É o gradiente da minha função. Né? Se eu quiser achar o valor do gradiente num ponto dado, é só substituir os valores aqui de x e y, eu vou achar aí, então, né, o meu vetor gradiente, ok? Então aqui nós podemos, né, voltar aqui, tá certo? E colocar aqui o valor desse gradiente, né, que vai ser 2xy, x ao quadrado, né? Agora o vetorzinho unitário, né, o vetorzinho unitário, isso aqui agora, né, pessoal, isso aqui é um vetor, né, o gradiente de f é um vetor, né. O del, eu não estou denotando aqui como um vetor, né, mas o gradiente de f é um vetor, né, então eu já tenho que usar aí a minha notação aí de vetor, né, embora algumas pessoas já colocam o del aí como sendo um vetor, mas ele, na verdade ele é só um operador, né. Quem é? Vai ser, né, o módulo disso aqui. Como é que é o módulo disso, né? O módulo disso aqui é raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado mais 3 elevado ao quadrado, né? Então dá 9 mais 4 que dá 13, né? Então isso aqui vai ser o que? Vai ser simplesmente, né, 2 sobre raiz de 13, né? E aqui vai ser 3, né, raiz de 13, tá certo? Né? Eu vou passar isso aqui, né, para cá. Vou suspender aqui um pouquinho, né. Então, agora vou ter um produto interno entre dois vetores. Então vai ser essa coordenada vezes isso aqui, tá certo? Então vai dar aqui, então, a derivada de f, né, na direção aí do vetor vizinho, tá certo? Vai dar então 2 vezes 2 dá 4, né? Então vai dar aí, né, não preciso do parênteses, né? Então vai dar aqui 4xy sobre raiz de 13, né? Mais, tá certo? Né? Mais essa aqui é a segunda coordenada do primeiro vetor, vezes a segunda coordenada do segundo vetor. Então vai dar aqui, né, 3x ao quadrado sobre, né, raiz de 13, tá certo? Raiz de 13, né? Pronto, tá aqui então a nossa, né, a derivada da função f, né, na direção desse vetor. Bom, vamos supor, por exemplo, né, que o ponto xy, né, eu quero aqui, sei lá, um ponto A, né, seja no ponto, digamos, sei lá, pode ser 1, 2, né, no ponto 1, 2. Então aí, qual é o valor da variação dessa função no ponto 1, 2, né? Qual é o valor da derivada de f na direção do vetor v, né, do vetorzinho v, no ponto 1, 2, né, nesse ponto aqui, no ponto 1, 2. Basta eu substituir, olha, o x é o 1, né, e o y aqui é o 2, né. Então basta aqui, né, pessoal, aqui, ó, vamos fazer aqui, né, derivada de f em relação ao vetorzinho v, né, vai ser 4, tá certo, vezes 1, vezes 2 dividido por raiz de 13, né, mais, né, 3 vezes 1 elevado ao quadrado sobre raiz de 13, né, só substituir o valor, tranquilo assim. Então, derivada de f em relação a v, né, na direção do vetor, não é em relação a v, na direção do vetor v. Essa notação, né, essa notação aqui quer dizer o seguinte: a variação da função f na direção do vetor v. É uma notação aí que nós estamos usando. Existem outras notações também. Ok. Então aqui vai dar o quê? Vai dar 8, né, sobre raiz de 13, tá certo? Mais
e aqui vai ser 3 raiz de 13, né? O denominador aqui é comum, então posso colocar isso aqui sobre a mesma, né, a mesma fração, tá certo? Vai ser então raiz de 13, 8 e 3, né, dá 11. Então 11, isso significa o que, pessoal? Isso significa o seguinte, olha, que quando eu caminho na direção do vetor, né, quando eu caminho na direção do vetorzinho V, quem que é o vetor V que nós colocamos, né? O vetorzinho V é o vetor 2, 3, está nessa direção aqui, né? O vetor 2, 3. Quando eu caminho nessa direção, a variação do valor da minha função, né, vai ser aí, né, de 11, né, sobre raiz de 13 unidades para cada unidade de deslocamento aí no plano XY. Tá certo? Então fica aí, né, essa observação. Então, o mais importante então é a formulazinha, né, que a derivada de uma função será g, né, em relação a, será um vetorzinho unitário u, digamos assim, tá certo? Nada mais é do que o gradiente, né, da função v, aqui eu vou colocar como vetor, vezes, né, o vetorzinho u, vou colocar aqui uma setinha, tá, né, a versão z. Então, esse ponto significa o produto interno, né, o produto escalar, né? Então, algumas vezes no nosso curso nós vamos fazer uso aí, né, desse tipo de derivada, né? E é muito importante porque serve para modelar vários fenômenos, né, da física, né? Na hora que você estiver modelando aí fenômenos da física, né, isso pode ser bastante útil. Ok, pessoal, e aqui nós terminamos então os conceitos de derivada, né? Vamos depois fazer alguns exercícios sobre isso, né? E a gente começa então na próxima aula, né, a classificação, né, classificação e das equações diferenciais.